Graças a Deus. Paz de Cristo Jesus, igreja. Amém? Quero convidar os amados a estar abrindo as vossas Bíblias no texto de Tiago, no capítulo de número 3, a partir do verso 13, para que possamos dar continuidade à exposição bíblica e às reflexões, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, de onde ela provém e como ela se manifesta, né? Queremos pelo menos destacar esses dois pontos: de onde ela provém e como ela se manifesta. Então, Tiago, capítulo de número 3, versículo 13 a seguir. Amém? Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Soberano Deus, poderoso Pai, quão maravilhoso é, Senhor, podermos mais uma vez, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, estarmos na tua casa para apregoarmos o teu ensino e a tua palavra. E que esta palavra, Senhor, encontre guarida em cada um destes corações aqui presentes e daqueles que já estão ouvindo ao vivo, Senhor, pelas ondas da internet, e também ouvirão pelo YouTube futuramente. Pai querido, nós oramos por cada um, Senhor, que receber, ó Pai, esta palavra, que seja sinal de bênção e de ensino do Senhor para com cada um desses corações e também para comigo, porque eu também preciso da sua graça, da sua misericórdia, do mover glorioso do Senhor sobre a minha vida, minha casa e minha família, sobre o meu ministério e a sua igreja, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a verdadeira sabedoria. Eu quero aproveitar e ler do verso 13 até o verso 18, fazer essa primeira leitura do compêndio geral dos versículos que estaremos então abordando nesta ocasião e nesta oportunidade, e quero que os amados acompanhem esta leitura. Amém? Creio que todos aí estão com a sua Bíblia já aberta, apostos. Verso 13 a seguir, nós lemos o verso 13, vamos lê-lo novamente na sequência aqui até o verso 18. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Amém, meus queridos? É uma sequência do que Tiago está dizendo. Se você voltar no versículo 1 desse capítulo, é uma continuação daquilo que ele disse acerca daqueles que queriam ser líderes, que queriam ser, vamos dizer assim, chefes, né? Que queriam ser de alguma maneira alguém que se destacava e que tinha conhecimento para ser mestres na igreja. Veja lá, vamos voltar no versículo 1, só para nós relembrarmos esse detalhe. Caros irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, porquanto sabes que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E aí no verso 2 a seguir, ele vai mostrando os porquês desta admoestação e
desta palavra negativa para aqueles que queriam ocupar de alguma maneira cargos e funções eclesiásticas de mestres na igreja. Parece contraditório, não é? Nos dias de hoje há uma necessidade muito grande de incentivo. Vamos, assuma uma função, prepare-se, estude, leia a Bíblia, continue nesse bom caminho para que você se torne um bom líder, um bom mestre, um bom professor de escola bíblica, um bom pregador da palavra do Senhor, aquele que faz uma recepção exemplar daqueles que na casa do Senhor se achegam, cuidando dos atos do Senhor e de cada setor da igreja. Nos dias de hoje, a grande massa é necessário ser meio que incentivada para que pudessem e que possam ocupar funções, e Tiago está falando o contrário. Não parece uma divergência? Essa divergência realmente existe. Por quê? Porque Tiago está preocupado com as motivações e com o perfil daqueles que ansiavam exercer essas funções e esses cargos. E ele então demonstra que o primeiro perfil é cobrança. Assumiste você uma função, saiba que serás cobrado muito mais do que aquele que não tem a função. A consagração, o ordenamento, ou até mesmo não tem uma consagração, ordenamento, mas eu trabalho num setor na igreja, eu sou colaborador num setor na igreja, eu tenho uma responsabilidade, para fazer algo para o Senhor em primeiro lugar, e também em serviço à própria igreja. Significa cobrança. A quem muito é dado, muito é cobrado. E aquela igreja estava enfrentando uma dificuldade de líderes promíscuos, líderes que estavam mais preocupados em aparecer, líderes que tinham, sim, conhecimento. Portanto, nessa partícula do versículo 13 a seguir, no capítulo de número 3 de Tiago, ele está novamente mostrando alguns erros que aquelas pessoas estavam cometendo, e portanto ele não incentivava essas pessoas a assumirem funções de liderança e de mestres e de ensinadores. Ora, vista que anteriormente ele falou sobre a língua, que a língua dessas pessoas era um pouco desvirtuada daquilo que deveria. A língua, ela tem o poder para dirigir, ela tem o poder de condução, e ela tem o poder de incendiar, de destruir, mas ela também tem o poder de edificar, ela também tem o poder de fazer com que haja grande alegria nas pessoas que ouvem. Mas como ele contesta muito, significa que a maior parte daquelas pessoas estavam, na verdade, no lado B da história, E ele vem e diz: olha, quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Vocês realmente são sábios? Vocês realmente têm bom entendimento? Vocês querem ser mestre porque tem uma formação teológica? Muito bom, Imagina se nós tivéssemos aí 3, 4 professores com formação teológica. Maravilha. Conhecimento tem bastante, não é? Mas será que tem sabedoria? Será que a sabedoria ela vem junto com o conteúdo? Será que ela vem junto com a quantidade de assuntos gravados? Porque existe uma divergência muito clara entre conhecimento e sabedoria. Você pode encontrar, e talvez até já encontrou, pessoas que são conhecedoras, são verdadeiros gênios em algumas matérias da vida, no sentido dessa ou daquela. Tem pessoas que pegam um computador, ele programa um computador, ele faz um monte de coisa com ele, que a gente olha e fala: como que fez esse negócio funcionar? É um mistério para nós. É muito inteligente essa pessoa. Eu estou falando de uma área, de informática, que quantas outras não tem, mas são pessoas que têm dificuldade em se relacionar. São pessoas que se isolam, vivem no seu mundo particular. Tinha na televisão uma minissérie, se não me engano era Big Bang, alguma coisa assim. E ali são algumas pessoas, uns jovens, que eram muito inteligentes.
E tinha um mais específico daquela turma que era o mais inteligente. Ele, tudo que você falasse, ele já tinha lido uma porção de livros e tinha muito conhecimento. Só que, sabe qual que é a curiosidade dele? Quem convivia com ele é porque tinha que conviver com ele. Porque as pessoas não gostavam muito de conviver com ele. Ele não sabia conviver com as pessoas. Ele não sabia se relacionar com as pessoas. Quando ele ia dizer alguma coisa, ele ridicularizava as outras pessoas, porque eu dei uma opinião, e ele olhava assim, de cima para baixo, isso aí não sabe de nada, não tem conhecimento nenhum. Então ele destruía as pessoas. Isso é só uma questão de ficção, mas será que tem pessoas hoje que em determinadas matérias da vida, quando você se aproxima dela, você tem até medo de falar naquele assunto, fala, poxa, vai me ridicularizar, vai me colocar lá embaixo, vai me destruir diante das outras. Por quê? Porque ela tem conhecimento, mas será que esse conhecimento é demonstrado dessa maneira? Será que isso é sabedoria? Não é. Porque o verso 13 diz o seguinte, olha, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, na vida cotidiana, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Você se diz sábio, você se diz que tem um verdadeiro entendimento, demonstre esse entendimento de modo sábio. A verdadeira sabedoria, ela não vai usurpar o direito à opinião, ela não vai destruir a outra pessoa, ela não vai ridicularizar as outras pessoas. Veja bem, isso vem logo depois de um texto antes que fala da língua que incendeia, que direciona, que destrói, e da necessidade de pôr freio, por exemplo, ao cavalo, que direciona toda a força que o cavalo tem por um freio, que diz que um pequeno leme direciona um navio inteiro, gigantesco, e evita que ele bata nas rochas e bata nas pedras à beira-mar, as rochas submersas. Evita, porque o timoeiro então direciona o seu caminho. Isto é uma questão de sabedoria. Infelizmente havia entendimento, porque entendimento, conhecimento é algo muito buscado pelos judeus, sempre foi. E naquela época não era diferente. Então esta igreja é uma igreja que tinha uma boa parcela de pessoas que tinha entendimento, que tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria, infelizmente. Eles se diziam sábios, porque confundiam sabedoria com conhecimento. Conhecer é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria é colocar de modo correto e usar de modo correto o entendimento, o que tem de conteúdo. Se não colocar de modo correto, não há sabedoria. Há conhecimento, mas não há sabedoria. É preciso então isso. Mas como que a gente adquire isso? Uma das formas de adquirir, olhe lá, volta lá no capítulo 1, se eu não me engano lá no verso 5 de Tiago. Vou até voltar aqui para conferir se é isso mesmo. Exatamente isso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, ou peça a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. O Senhor tem prazer de dar sabedoria àqueles que pedem, sem duvidar, sem aquela ideia de mau uso. Tem pessoas que é muito inteligente, tem muito conhecimento, mas usa esse conhecimento de modo ruim. Você pode olhar nos filmes por aí, você vê muita coisa estranha, né? Mas é coisa de ficção. Dá uma olhada para o Rio de Janeiro, São Paulo, os assaltos que estão fazendo lá. As pessoas, tem um grupo de bandidos que matam centenas de pessoas no ano e são presos, porque eles consomem, eles não sei como, eles dão um jeito lá, que a polícia pesquisa, faz todo tipo de exame, mas não consegue achar como que aconteceu aquilo. Pessoas, com certeza você já deve ter recebido aí pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, aqueles videozinhos mostrando o policial foi lá no banco, puxou um negocinho e saiu, um negocinho fininho que você olha, você nem percebe. Quando puxou, um negocinho bem pequenininho, clonador de cartão. Você vai no banco, colocava lá, você tirava, você pegava o seu dinheiro e ia embora. Aí o bandido voltava depois, estava com tudo ali, já tinha clonado o seu cartão, com senha, com tudo. Você acha que precisa de inteligência para fazer um negócio desse? Você acha que precisa, irmãos? Precisa. Mas fazer pirataria, olha só que interessante. Celular pirata, né? Tem uns celulares, é caro, iPhone, caro e tal.
Você vai no Paraguai ou em outro lugar, você compra o mesmo, muito mais barato, é igualzinho, né? Só que aí as partes internas com certeza não é a mesma coisa, né? Mas espera aí, se eles conseguem fazer um celular e que funciona, por que não aplica um pouquinho mais e faz um negócio de fato de primeira linha, bom, e ficar copiando um dos outros? Porque é uma inteligência, um conhecimento mal usado. Você está achando que quem faz aquilo lá é burro? Ou não sabe de nada? Me perdoe o palavreado, nem falar que é burro, porque entre os quadrúpedes o burro é um dos mais inteligentes, né? Se fosse falar de inteligência. Mas olha só que coisa interessante. As pessoas que fazem isso são muito conhecedoras, pessoas formadas. Quantos anos levou para conseguir pegar um pouco do pessoal da questão política, né? Do mensalão, do petrolão? Será que demorou alguns anos? E tem muita gente solta ainda que aprontou lá. Você acha que esse povo não tem conhecimento? Ah, não, nós roubou porque não sabia que não podia. Era assim, é isso? Será que não tem conhecimento? Tem. Conseguiram fazer um esquema que virou filme. Tá na Netflix, sabia? Vai lá pra você ver. Virou filme o negócio. Foi tão bem bolado. Rapaz, isso é coisa de filme. Eu tenho que fazer um filme dessa história. São pessoas inteligentes, pessoas que têm informação, mas que não têm sabedoria. Usa a sua inteligência, a sua capacidade para produzir coisas ruins. Mas por que, pastor, você está falando dessas coisas? É a sequência. Olha só. Além de demonstrar isso na vida cotidiana, sem ridicularizar, sem atrapalhar a vida dos outros, sem destruir os outros, sem causar mal às outras pessoas ou a si mesmo. Versículo 14. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Se as motivações que querem ser mestres, que querem ser líderes, que vocês têm aí um bom conhecimento, ou seja, que ele tá, aqui eu estou colocando a palavra de Tiago para com a igreja. Vocês têm conhecimento, mas vocês estão sendo movidos por o quê? O que estava no coração deles? Inveja. O que a inveja produz? Você quer a inveja produz um negócio bom? A inveja é assim, quando você vê o outro crescer um pouquinho na vida, fala, ih, olha lá, né? Queria que caísse. A inveja é uma coisa que produz no coração daquele que a tem, que domina o seu coração. Quando alguém cresce na vida, queria que caísse, fica triste pelo outro, porque ele cresceu, porque ele melhorou. E quando o outro cai, ele fica feliz, porque o outro caiu. A inveja é destrutiva. A inveja produz algo que não é do agrado do Senhor. Mas não é só isso. Ainda fala sobre a amargura e ambição egoísta. Ambição. Aquele que ambiciona muitas coisas de modo incontrolável, esse vai produzir coisas ruins. Esse vai mentir, vai fazer falcatrua, vai produzir só o que não presta. Ambição. E a amargura, sentimento de mágoa. Sabe, passa os anos e eu ainda estou com raiva daquele irmão. Passa os anos, mas eu ainda tenho problema com aquela família. Eu não consigo me livrar daquele sentimento, não consigo me livrar daquela situação. Eu estou amargurado, mas aí eu tenho oportunidade para subir num determinado cargo ou função. Ah, agora sim, se eu chegar lá, já sei quem é o primeiro que eu pego para arrebentar. Você vê? E passa-se os anos, troca-se pastores, troca-se tudo, e a pessoa continua com o coração amargurado, cheio de inveja, cheio de rancor, de dor, envenenando a si mesmo, não quer ficar livre daquilo, não quer lançar aquilo fora, não quer ser tratada. E tem pessoas que às vezes vão falar, mas isso aí é porque o pastor não tratou. Aí vem, passa 4, 5 pastores, a pessoa passa 20 anos, não resolveu nada. A pessoa está aqui no coração, ela não quer ficar livre daquilo, não quer, ela não larga, ela não solta. Lançar fora essas coisas. E Tiago diz, não fica orgulhoso dessas coisas não, que tem gente que fica orgulhosa, né? Tem raiva do outro, conta para alguém, busca companheiros, pessoas que aprovam as suas ações, as suas falas, e ainda fica orgulhoso, porque eu estou com raiva de fulano. Estou orgulhoso porque eu invejo o ciclano lá, eu invejo aquela pessoa, a Maria, eu invejo a Maria, eu invejo o Bastião, e aí quando eles caem eu fico feliz, quando eles sobem eu fico triste. Coisas terríveis como essa.
não nos orgulheis disso. Ele diz: porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Que tipo de sabedoria é essa então, irmãos? Ela é terrena, ela não é celestial, mas ela é demoníaca. Na sua tradução provavelmente vai aparecer aí que ela não é apenas terrena. Quando fala que não é celestial, fala que ela é também animal, né? Vai aparecer em algumas traduções. Ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. São 3 referências muito interessantes. Terrena, por quê? Porque ela vem das questões humanas. Ela é da terra, ela é conhecimento terreno. Ela é animal, está se referindo ao próprio homem, a carnalidade, o pecado que domina o homem. E ela é demoníaca, porque ela advém de algo que é influência maligna. Como assim? Vamos voltar para Gênesis. Qual foi a proposta que enganou Eva? Se você comer, sereis conhecedores do bem e do mal. Sereis iguais a Deus. Então falou: opa, esse negócio é bom então. A ideia da gnose absoluta, do conhecimento absoluto. Então ela vai, toma e come. E o resultado? Demoníaca, carnal, animal, terrena. Produziu o quê? Morte. Então nós já estamos falando de resultado. Aquela que não é dos céus, a que vem do ser humano, a que vem do conhecimento apenas terreno, que vem movido por inveja e por outras coisas, isto vai produzir só coisas ruins. O resultado é terrível. Por quê? Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Uma igreja que tem entre os seus membros, colocar aí 10% de invejosos, vive com inveja um do outro, só fica contente quando alguém está caindo, fica triste quando o outro está subindo na vida. Você está entendendo? Imagine só o que as pessoas... Você acha que esse tipo de gente fica guardando isso só para si? Não, eles compartilham. Você precisa ver gente que compartilha, é quem tem esse tipo de sentimento. Eles compartilham. Eles vão lá e vão compartilhar. Então o que eles vão fazer? Eles vão produzir rivalidade, contenda. Talvez até aparecer a palavra contenda aí, né? Na sua tradução. Contenda, rivalidade, contendas, causa divisões no corpo de Cristo. Um inveja de cá, outro inveja de lá. Um fala de cá, outro fala de lá. Daqui a pouco, rivalidade. As panelinhas no sentido ruim. Disputas facciosas. E vai gerar então divisão no corpo de Cristo. O que Jesus fala sobre divisão no corpo de Cristo, irmãos? Ele abomina isto. Ele abomina a língua que produz divisão no corpo de Cristo. Ele abomina isso. Essa rivalidade, essas divisões. Vai gerar o que? Confusão. Vai gerar coisas terríveis. Todo tipo de atitudes maléficas, de coisa ruim mesmo, infrutífera. A verdadeira sabedoria não é assim. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto. Olha só, verso 17: porém a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. A anterior produz rivalidade, produz inveja, produz intrigas, produz divisão, produz ruína. O seu fruto é a morte, é a destruição, é rebeldia e todas essas coisas. Mas a que vem do alto, ela primariamente é pura. Tem a ver com santidade. O povo que busca a verdadeira sabedoria, as suas ações, as suas escolhas, os seus relacionamentos são marcados pela pureza. A sua palavra é marcada pela pureza. A sua mensagem é marcada pela pureza, santidade. A palavra de Deus precisa produzir pureza no coração do crente.
Eu sirvo ao Senhor, eu me entreguei ao Senhor de todo o coração. Eu de fato estou sendo direcionado pela ação do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, Ele nos direciona a toda a verdade. Ele é santo, já está no seu próprio nome. Então aonde Ele habita, produz santidade e pureza. Uma igreja que é tida por sábia, segundo o Senhor, é uma igreja que não vai ter divisões como marca registrada, não vai ter invejosos como marca registrada, não vai ter facções como marca registrada, não vai ter nada destas coisas citadas, porque ela será santa, santificada pelo seu próprio Senhor, o nosso Cristo, o nosso Jesus. É Ele quem produz a santidade no coração, na vida, nas ações e na igreja que verdadeiramente busca servi-lo de verdade, com integridade. Ela é repleta de misericórdia, a sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria. Misericórdia. É uma questão muito interessante, porque a graça é quando Deus nos dá o que não merecemos, e a misericórdia de Deus é quando Deus não dá o que merecemos. Isso é misericórdia. Você merece a morte, mas eu não dou. Você merece uma doença, mas eu não dou. Isso é misericórdia. Você merece ser punido. Misericórdia. O Senhor não dá o que nós merecemos. E graça, Ele nos dá o que nós não merecemos. É uma questão muito interessante. Então, aquele que tem a sabedoria do alto, ele vai procurar se relacionar de modo puro, falar de modo puro, viver de modo puro, pregar de modo puro, sem egoísmos, sem aquela ideologia de destruir o outro. Não vai se alegrar quando o outro está para baixo, não vai se entristecer quando o outro sobe na vida ou na comunhão com Deus. Não vai, porque ela é santificada, porque essa sabedoria santifica aquele que a possui. Essa sabedoria também age com misericórdia para com aqueles que estão à sua volta. É misericordiosa, ela tem bons frutos, os resultados são maravilhosos, são frutos bons. Como Jesus disse, se conhece a árvore pelos frutos os quais ela produz. Então, aquele que diz que tem muito entendimento é farto de entendimento, farto de conhecimento, farto de informações, mas o que ele produz à sua volta é bom? É bom ou é ruim? O que ele produz à sua volta com tamanho conhecimento é edificação? As pessoas querem estar perto desta pessoa, as pessoas querem aprender com ela, as pessoas têm prazer de se relacionar com ela, ou têm aversão a ela porque ela tem conhecimento demais e então, por isso não dá nem para conversar. Como é que é? Você perceba que tem uma diferença muito clara entre a sabedoria terrena. Existiam e ainda existem muitos homens na terra que afirmam que ser crente é o último estágio, vamos dizer assim a palavra, da burrice do ser humano. E se dizem muito sábios. Muito sábios. Teve um camarada que falou que aquele que queimasse um livro de teologia faria um serviço à humanidade. E era tido por alguém muito sábio. E tantos outros que se levantaram e falaram contra. Sabe por que falam contra? Porque a sabedoria terrena nada tem a ver com a sabedoria do alto, porque a sabedoria terrena nega a sabedoria de Deus. A sabedoria terrena nega a primazia de Deus. A sabedoria terrena, ela nega até mesmo o próprio Deus. Ela rejeita o Senhor. Ela tem aversão ao Senhor. Portanto, olhe bem, quando Paulo disse que os gregos buscavam sabedoria, certo? Então, eles olham para a cruz e dizem: isso é loucura. Isso é uma loucura tremenda. Por quê? Porque eram sábios da época, tidos sábios da época, tinha muito conhecimento, mas olhavam para a cruz e falavam: isso é uma tremenda tolice. Porque aquilo que Deus faz confunde o homem, confronta o homem,
E mostra que o que Deus faz é perfeito, enquanto o homem, toda a sabedoria, o homem é craque mesmo, né? Na sua sabedoria terrena, para produzir coisas que vão virar contra si mesmo. Contra si mesmo. O homem inventou o avião. E aí falou, nossa, muito bom. Daqui a pouco, o outro mais inteligente transformou ele e fez ele com a capacidade de destruir cidades inteiras. Ou seja, tudo que é produzido pelo homem ou transformado pelo homem sempre encontra outro que se diz sábio e usa isso para a destruição de si mesmo, da sua própria raça, do seu próximo. Vou fazer a arma, vamos imaginar, vamos produzir uma arma aqui que eu posso matar o animal de longe, porque esse negócio de arco e flecha não dá certo não, né? Às vezes erra muito. Aí começou a se usar isso para matar uns aos outros. Perceba que na história, o que vem da sabedoria humana, terrena, demoníaca, produz mal. Talvez a intenção não seria produzir mal, mas no final das contas produz mal. Como disse em Provérbios, há caminhos que para o homem parecem ser certos e direitos, mas o fim dele é a morte. Isso é sabedoria terrena. Para o homem parece ser bom. Para boa parte das pessoas é uma loucura estar aqui hoje, um dia frio, chuvoso. Isso é loucura. E tem muito crente que fala, não, hoje não vou não, é loucura. Isso não sou, como é que fala? Até esqueci aquela palavra lá. A pessoa é muito dada à igreja, fanático. Eu não sou fanático. Hoje está chovendo, está frio, vou ficar debaixo da coberta aqui, que eu ganho mais. Isso é sabedoria terrena. A sabedoria celestial é como nosso querido escreveu aos Hebreus, não deixemos de congregar, admoestemos uns aos outros, quando vedes que o dia se aproxima, ou seja, o dia está cada vez mais próximo do regresso do Senhor, então admoeste para que estejam juntos, estejam como igreja, para que edificam uns aos outros, para que encham as suas lâmpadas, porque o noivo está chegando, e terão sim aquelas que são ali preparadas, mas estarão aquelas que têm as suas lâmpadas, que têm os seus azeites, mas está bem pouquinho porque não se preparou. Olha que coisa tão interessante. Essa é a sabedoria terrena. Aquelas ali a gente pode aplicar dessa maneira. Tinha 5 que era prudente, sabedoria celestial, e tinha 5 que era insana, loucas, porque a sabedoria era terrena. Não, para que levar azeite a mais? Ele vai vir na metade da noite, nós já estamos indo para lá de noite. Aí esse pouco aqui, essa lâmpada cheia, essa lamparina cheia é o suficiente. Aí chegou lá, passou, está acabando o azeite, você empresta o seu? Não, porque se eu emprestar vai faltar para o meu também, a gente não sabe quando ele virá. E ela sai a comprar e chega o noivo, entra e fecha a porta. Aquelas que estão lá fora não tem mais como entrar. Sabedoria terrena. Provérbios afirma, não estribeis os seus pés no seu próprio entendimento. Não vamos confiar nas nossas capacitações, na nossa capacidade, mas confiemos no Senhor. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega ao Senhor. Caminhe segundo Ele direcionar. Entregue ao Senhor. E ele continua dizendo, é repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Imparcial. Isso é hipocrisia. Imparcial e sem hipocrisia. Ou seja, ela não é partidária. Porque a sabedoria terrena, quando você escolhe um lugar, não, eu concordo com esse. Vai vir pressões terríveis para que você mude de opinião ou de lado. Eu sou da panelinha tal, sou do grupo tal. Vai ter uma pressão terrível para que você mude de lado. Se você mudar, pronto, vai ser crivado novamente, porque o outro também vai brigar. Já ouviu falar de cabo de guerra? Vai estar no meio de um cabo de guerra. Puxa de cá, tu puxa de lá. E o perigo é ser arrebentado ao meio. Agora, quando não tem parcialidade, não quer dizer que seja duro. Não é assim. É aquele que não negocia valores, que ouve a todos, tem o seu conhecimento, admite os acertos dos demais, ensina com graça, com misericórdia, mas não negocia
para ficar de bem com todo mundo, então eu preciso aceitar o que esse diz, o que aquele diz, o que o outro diz, e assim vai fazendo uma tremenda bagunça, porque está sendo parcial. Fulano disse um negócio aqui que não está inteiramente certo, né? Mas para me ficar de bem com ele, então eu vou deixar ele nesse caminho aí. O outro diz pior aí, não, vou deixar ele no mesmo caminho, deixa ele tranquilo, porque se eu for admoestá-lo, vai ficar com raiva de mim. Depende. Vai fazê-lo para se mostrar que é mais conhecedor, ou vai fazer de fato com a intenção de ajudar a pessoa a ter um entendimento mais adequado? Porque se fazer assim, será um ensino puro, misericordioso, gracioso e sem ficar negociando valores. As igrejas dos dias de hoje negociam os valores, negociam. Só falta dizer publicamente: pode vir do jeito que você tiver e continuar do jeito que você tiver, porque o importante é estar aqui na igreja e entregar o seu dízimo. Aí tá bom. É assim, na prática é isso. Não estão preocupados com a salvação das pessoas, não estão preocupados para direcionar as pessoas à verdade do evangelho, para que conheçam o verdadeiro Jesus e que sejam resgatadas por ele, não. Querem encher os seus currais para que possam cortar as lãs e tirar o leite, mas não estão preocupados com alimentar essas ovelhas. Não estão. Se a sabedoria terrena, demoníaca, facciosa, queridos, ser imparcial não é ser, duro demais. Na sua tradução vai aparecer uma palavra indulgente aí, não é? Acho que a maioria dos irmãos vai aparecer indulgente na revista corrigida, atualizada, indulgente. Por quê? Quando a gente lembra de indulgência, a gente já lembra da história de perdão, Perdoar. A ideia central não é liberar o perdão de qualquer maneira. Fulano me ofendeu, fulano fez coisa errada e tal, então eu vou perdoá-lo sem tanto mostrar a verdade. Tem uma prática mais ou menos assim: não, se você tem crise de coração, você vai perdoar a pessoa e ela, vamos dizer assim, você não vai dizer para ela que ela continua errada. No sentido bíblico, ou seja, nas verdades bíblicas. Não. Que Jesus disse: se você tem algo contra o seu próximo, vai ter com ele. Leva alguém. Foi ter, não resolveu? Leva uma testemunha. Não deu certo? Leva o chefe da igreja. Não teve como? Então trata como publicano. O que ele quer dizer? Você quis o conserto, quis fazer o que é certo, levou então o perdão, mas a pessoa é irrevogável. Irrevogável. E aí, o que fazer? A pessoa não muda de opinião, ela é irrevogável. Então, não somos nós que convencemos ninguém. Foi feito o que a Bíblia diz que deve ser feito. Dê à pessoa a chance de pensar, de refletir, de buscar o Senhor. E deixe ela seguir o seu caminho. Porque obrigar não vai adiantar. Não vai adiantar. Por isso precisamos ser imparciais, sem hipocrisia, sermos indulgentes no sentido correto, não negociar a verdade, não negociar os princípios bíblicos. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Essas pessoas que dão sabedoria terrena, sabe que estavam semeando a paz? Agindo com inveja, com rancor, agindo, produzindo facções, produzindo situações aí terríveis, confusões, atitudes maléficas, frutos terríveis, destrutivos, partidários. Isso é paz? Não é. Mas aqueles que têm a sabedoria do alto e que a demonstram no seu cotidiano, no seu dia a dia, a esses é dado o fruto da justiça, o fruto da pureza, da misericórdia, os bons frutos da imparcialidade, da indulgência, que é produzida e é vista na vida daqueles que têm a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto. E como identificar? É só ver o que ela tem produzido na sua própria vida
e na vida daqueles que estão à sua volta. Então nós aplicamos para nós, vamos usar o nós. A verdadeira sabedoria precisa moldar as minhas ações, o meu pensamento, a fim de que eu não negocie as verdades do Evangelho, a fim de que eu haja com pureza, com santidade na minha vida, no meu recôndito particular, nas minhas relações com os meus amigos, nas minhas relações com a esposa, com o marido, com o filho, com o comércio, sabedoria e santidade. Para que eu saiba tratar de assuntos difíceis, polêmicos, que chegam a mim, sem contudo ser partidário, sem contudo escolher um lado, sem contudo perdoar o erro, sem ensinar a verdade. Sim, haver o perdão, mas com a verdade. Imagine as pessoas dizem: olha, esta igreja, ela é sábia. Fulano praticou adultério e ela, na máxima sabedoria, falou assim: olha, vamos fazer igual Jesus disse para aquela mulher pega em flagrante adultério. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, você está livre, meu irmão. Segue o seu caminho. Será que vai dar certo esse negócio? Será que vai funcionar? Isso é negociar princípio bíblico e usar o texto fora do contexto. E aí, não, mas aquela pessoa lá, ela está praticando furto. O irmão da igreja está praticando furto. Vai em paz. Igual o ladrão da cruz. Jesus não condenou ele, então segue a sua vida. Continue congregando. Mas o outro lá está fumando droga e veio para o grupo de louvor. Não, Deus quer só o coração, deixa ele. Isso vai funcionar? Não vai. Porque isso é uma sabedoria terrena. A sabedoria do alto, ela trabalha assim com o perdão, mas ela não tem partido. Ela vai mostrar a verdade, vai corrigir o erro e salvar o pecador. Essa sabedoria que vem do alto. A sabedoria do alto, ela não é punitiva, ela não tem a intenção de destruir a pessoa, o pecador, mas sim de destruir o pecado e salvar o pecador. É assim que a sabedoria do alto é revelada em Cristo Jesus. Porque a sabedoria de Deus, que é loucura para o pensante dos nossos dias e dos dias passados, e ainda serão para muitos no futuro, vão considerar Cristo como escárnio. Mas Jesus é a própria sabedoria. Para finalizarmos, como então, na prática, andarmos sabiamente? O nosso principal modelo é Jesus. Olhe para Cristo. E todas as decisões e ações tem um tema de um filme que já tem primeiro e segundo, clássico. Em seus passos, o que faria Jesus? Ou seja, se Jesus estivesse no seu lugar, que palavra ele diria naquela situação? O que ele faria naquela situação? Qual seria a sua ação? Imite. Jesus perdoaria? Então perdoe. Jesus então admoestaria? Admoeste. Jesus corrigiria? Corrija. E da maneira que Jesus faria, faça você também. Façamos nós também. Porque serão obras de justiça e semearemos a paz. A paz, a verdadeira paz, ela advém da verdadeira sabedoria. Aonde tem um povo sábio, uma igreja sábia, não vai ter o que foi citado: contendas, invejas, facções, divisões, tribulações, angústias. Essas coisas todas vão sair fora. Porque a verdadeira sabedoria, quando reina em meio à igreja de Cristo, a paz opera. Ela opera, ela é vista, ela é sentida, ela é perceptível. Que a paz de Cristo permaneça sobre os nossos corações, segundo a verdadeira sabedoria, que ela pode ser adquirida imitando o Senhor, orando e aprendendo sobre a própria palavra que produz sabedoria. Como Paulo diz a Timóteo, pode te dar sabedoria. Que nós busquemos na palavra, na oração, olhando para Cristo e fazendo as nossas práticas de acordo com Cristo, seremos sábios
e evitando todo tipo de falácia, de facções, de partidarismo, e de invejas, de amarguras. Evitemos todas essas coisas para a glória desse Deus maravilhoso. Quero já orar juntamente com vocês.